qual que é o assunto de hoje, de microeconomia. Eu quero retomar, na verdade, o que eu já comecei no vídeo passado, eu fiz um vídeo já sobre isso, que é o conceito de restrição orçamentária. Como eu fiquei um tempo sem gravar aqui para o canal e resolvi tirar um mês, antecipei gravações, né? Depois parei um mês de gravação, então eu acho importante retomar esse conceito que é fundamental em microeconomia, que inclusive é o primeiro tópico do capítulo 2, tá vendo aqui? Eu estou utilizando este livro aqui de microeconomia, Princípios Básicos do Varian. Caso você tenha interesse, o link dele está na descrição. É este livro, texto básico, que eu estou utilizando para construir esta playlist de microeconomia aqui no canal. Microeconomia é uma das grandes áreas da economia, juntamente com macroeconomia, entre outras áreas. As duas principais são micro e macro. Bom, no capítulo 1 eu já tratei sobre diversos temas, principalmente sobre o mercado, de modo geral. Qual que é o conceito, quais são os conceitos por detrás do mercado, melhor arranjo, eficiência de Pareto, coisas desse tipo. Então, hoje, capítulo 2, eu estou iniciei já no vídeo anterior, como já disse, e hoje eu quero retomar, então, o conceito de restrição orçamentária. É um texto bem curto, e restrição orçamentária, sem entrar no texto propriamente dito, ele tem a ver com os dois princípios básicos de microeconomia, que é o princípio de otimização e o princípio de equilíbrio. O princípio de otimização, ele diz que as pessoas tentam escolher o melhor padrão de consumo ao seu alcance, enquanto que o princípio de equilíbrio, os preços se ajustam até que o total se ajustam entre demanda e oferta, né? Existe esse equilíbrio entre o total ofertado e o total demandado. E aí, restrição orçamentária, sem entrar no texto ainda, mas puxando aqui mesmo de cabeça alguma coisa, de forma bem intuitiva, a restrição orçamentária é aquilo que a gente tem à disposição para gastar, é o orçamento propriamente dito. Então, se eu tenho um salário de R$1.000, meu orçamento naquele mês para os gastos totais de R$1.000. Então, é basicamente isso. Eu vou comprar um tênis, então qual que é a minha restrição orçamentária? Minha restrição orçamentária é R$100, por exemplo. Inclusive, estou querendo comprar um e minha restrição orçamentária é R$200 e poucos, por exemplo. Mas vamos ao texto do autor para a gente ter isso um pouco mais embasado. Restrição orçamentária, então, na microeconomia. A teoria econômica do consumidor é muito simples. Os economistas partem do pressuposto de que os consumidores escolhem a melhor cesta de bens que podem adquirir. Aquilo que eu já antecipei anteriormente, que um dos princípios básicos de microeconomia é que os consumidores escolhem a melhor cesta de consumo que eles podem adquirir. Então, eles querem a melhor possibilidade de consumo. Isso você, todos nós sempre queremos o que for melhor possível naquele orçamento. Para dar conteúdo a esta teoria, temos de descrever com maior precisão o que queremos dizer por melhor e podem adquirir. Nesse capítulo, e aquele diz o que será feito, né, será descrito o que o consumidor pode adquirir. E já no próximo, focalizará o problema de como os consumidores decidem o que é melhor. Então, duas palavras básicas, né? Como é que se sabe o que é melhor do que se consumir e como que se pode adquirir. E isso será tratado em detalhes nos vídeos seguintes. Bom, então, restrição orçamentária segundo o autor. Começaremos pelo exame do conceito de restrição orçamentária. Suponhamos que haja um conjunto de bens entre os quais o consumidor possa escolher. Então, vamos sempre pensar aqui nós mesmos. Então, eu posso escolher entre o produto A e o produto B, por exemplo. Na vida real, há muitos bens para consumir, mas examinaremos apenas dois deles para que possamos apresentar por meio de gráficos o comportamento de escolha do consumidor. Representaremos a cesta de consumo do consumidor por X1 e X2. Bom, em economia, tudo é graficamente representado, tudo envolve, de certo modo, algum tipo de notação matemática. E aqui ele já começa a trazer, então, que a cesta de consumo do consumidor é representada por X1 e X2. São dois produtos. Essa expressão constitui tão somente uma relação de dois números que nos indicam as quantidades do bem 1, ou seja, do X1, e do bem 2, X2, que o consumidor escolherá para consumir. Às vezes, convém representar a cesta do consumidor por um único símbolo como X, onde X representa apenas a relação numérica entre X1 e X2. Suponhamos que podemos observar os preços de dois bens, agora aqui P1 e P2, e a quantidade de dinheiro que o consumidor tem para gastar, M. Então, isso nos permitirá escrever a restrição orçamentária do consumidor como. E aqui ele traz uma notação matemática, né, uma fórmula matemática para representar, então, a restrição orçamentária. Então, até agora nós vimos que são dois produtos distintos, produto que ele coloca aqui como X1 e produto 2 como X2. E preço, dois preços, preço P1 e preço P2,
e M é a quantidade de dinheiro, ou seja, o orçamento que a pessoa ou o consumidor tem para disponibilizar. E aí ele coloca então, e isso resume o vídeo de hoje, que a função ou a notação matemática ou a equação, nesse caso aqui, nesse caso não é uma, né? A fórmula matemática, de forma resumida, ela neste caso aqui é P1 vezes x1 mais P2 vezes x2 menor ou igual a M. O que isso significa? Que o preço do produto 1 multiplicado pelo produto 1 mais o preço do produto 2 multiplicado pelo produto 2, ele é igual ou menor que a renda. Então esta é a equação, esta é a função, esta é a fórmula matemática que representa a restrição orçamentária. Produto 1 vezes preço mais produto 2 vezes o seu preço menor ou igual à sua renda ou o seu orçamento. Nesta equação, P1x1 é a quantidade de dinheiro que o consumidor gasta com o bem 1 e P2 e x2 é a quantidade que ele gasta com o bem 2. A restrição orçamentária do consumidor requer que a quantidade de dinheiro gasta nos dois bens não exceda a quantidade total de dinheiro que o consumidor dispõe para gastar. As cestas de consumo que o consumidor pode adquirir são aquelas cujo não é maior que M, então não pode ser maior do que ele tem disponível de orçamento. Esse conjunto de cestas de consumo que o consumidor pode adquirir aos preços P1 e P2 e renda M será denominado de o conjunto orçamentário do consumidor. Então vou repetir para finalizar o vídeo de hoje. Esse conjunto de cestas de consumo do produto 1, produto 2 versus multiplicado pelo seu preço inferior à renda disponível ou orçamento disponível, esse conjunto desses dois produtos pode adquirir aos preços P1 e P2 e a renda M será denominada de conjunto orçamentário do consumidor. Então eu fico por aqui no vídeo de hoje. Basicamente trouxe a ideia do que seja a restrição orçamentária dentro de microeconomia juntamente com a sua fórmula matemática, que é sempre um produto multiplicado pelo seu preço mais um outro produto multiplicado pelo seu preço inferior à renda, que é uma coisa bastante lógica se você parar para pensar. Você mesmo vai consumir qualquer produto, sempre você vai ter alguns produtos a consumir e sempre imagina que eu tenho tanto de renda para comprar isso aqui, produto A, produto B e assim por diante. Beleza? No próximo vídeo eu quero já, finalmente, então, tratar sobre dois bens geralmente bastam. Lembrando que esses modelos matemáticos em economia são sempre assim, é apenas um modelo reduzido. Não dá para pensar na realidade como um todo. Então o economista sempre tenta reduzir mesmo a realidade num modelo matemático para depois expandir isso para outras áreas e tornar o modelo cada vez mais complexo. Valeu!